Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de ciências. Abra o livro na página 56. Então, pessoal, ali na página 56, o livro pede para a gente fazer um livro de receita. Só que eles pedem para fazer de uma forma que eu acho que nem todo mundo vai conseguir, que é para fazer a impressão das receitas, para utilizar uma receita, uma foto temática, né? Tipo assim, vai fazer uma receita sobre salada, daí tira a foto de uma salada, põe lá na capa do livro e faz vários tipos de receita de salada. Só que ele pede para utilizar um material que muita gente não tem, por exemplo, impressora e papel. Então, assim, realmente não vai dar pra gente fazer da forma que tá pedindo no livro, mas nós vamos adaptar essa atividade. Então, eu já botei no plano de aula, lá no item metodologia, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma receita, né, de alimentação equilibrada e saudável. Nós estamos trabalhando isso, né? Então, nada melhor do que a gente, né, concluir esse assunto na prática, né, fazendo isso. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês, quem já tiver a receita em mente ou tiver em casa, ótimo. Só que o que vai ter que conter nessa receita? Alimentos que tenham nutrientes, proteínas, né? Vitaminas. Por quê? Porque tem que ser uma alimentação saudável e equilibrada. Vamos lá na página 42, né? Vamos voltar ali na página 42, onde nós temos aquela tabela dos alimentos, né, saudáveis lá. Então, ali nós temos a tabelinha, né? De carboidratos, vitaminas e sais minerais, proteínas, carboidratos e gorduras, né? Então, tá. Então, a gente já tem uma ideia do que é isso, né? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês pesquisem. Quem puder pesquisar, quem tiver livro, quem tiver internet, eu sei que todo mundo aí tem internet em casa, vai lá no Google, coloca assim, ó. Por exemplo, eu vou dar algumas sugestões do que vocês podem estar fazendo. Salada, uma receita de salada, uma receita de uma sobremesa, uma receita de uma panqueca, de um bolo, tá? Ou de uma comida também. Mas o que eu quero que vocês façam? Vocês pesquisem assim, ó. Receita de salada com alimentos saudáveis alimentos saudáveis e equilibrados. Daí pesquisa lá, vai aparecer um monte de opção, porque na internet tem, gente. Então, é isso. Eu quero que nessa receita de vocês tenha uma alimentação equilibrada. Por exemplo, uma panqueca. Receita de uma panqueca saudável. Aí, geralmente, eu faço panqueca saudável em casa. Eu utilizo banana, aveia, né? Farinha de aveia, ovos, canela e baunilha. Então, não vai açúcar, tá? E fica uma delícia. Não vai nada disso. Então, assim, você tem que procurar o que é saudável para fazer. Por exemplo, não precisa fazer nada complicado. Fazer uma receita assim. O menos é mais. O que precisa ter? Alimentos que sejam saudáveis, que tenha vitamina, que tenha proteína, que tenha sais minerais, que tenha vitamina C, vitamina A, tem os grupos das vitaminas. Hoje, por exemplo, no almoço, né? Eu ultimamente tenho cuidado mais da minha alimentação. Eu tinha batata doce em casa, daí eu tinha brócolis e cenoura, né? O que eu fiz? Eu peguei a batata doce, cortei em cubinhos. Logo em seguida, eu temperei ela com azeite de oliva, porque eu também tô usando mais o azeite de oliva do que o óleo de soja. Com curry, sal rosa, sal do Himalaia, porque é um sal que é mais saudável do que o outro sal branco, né? Mas quem não tiver o sal rosa, pode utilizar outro sal, tá? E daí, eu temperei essa batata e coloquei ela pra assar no forno, né? Não fui fritar ela, coloquei ela pra assar. Daí, cozinhei brócolis e cenoura. Fiz uma salada com limão, né? Temperei com limão. E daí, eu piquei calabresa, tirei a pele. Piquei calabresa, cortei em cubinhos, né? No caso. E eu grelhei ela, né? E joguei por cima da batata e fiz um suco de limão. Aí eu utilizei açúcar mascavo, porque também eu acho mais saudável, né?
E fiz o meu almoço, foi esse. Então, eu utilizei o quê? Proteína, eu utilizei a vitamina das verduras, né? Os sais minerais. Daí, eu utilizei também a vitamina C do limão. Então, assim, foi uma alimentação equilibrada? Foi, claro que foi, né? Daí, eu tive a proteína da calabresa e da batata. Então, gente, a gente precisa entender isso. E também, não só o alimento... Você tem que pensar também não só que o alimento tem que ser saudável, mas que, além disso, a forma como que você faz esse alimento. Porque se você pegar lá, por exemplo, e for fritar tudo, encharcar de gordura, não é uma forma saudável de fazer a comida. De vez em quando, porque a gente também precisa da gordura no organismo, mas não de uma forma excessiva, né? De uma forma equilibrada. Então, hoje a forma mais saudável de fazer a comida é utilizando o forno, fazendo ela assada ou grelhada, né? Ou cozida. Então, a gente troca muito o frito hoje pelo assado e grelhado, porque o grelhado fica gostoso e não precisa ir gordura. Então, é preciso que vocês, assim, atentem a esses detalhes, tá? Então, não precisa fazer nada muito bem elaborado. Precisa ter, o que eu falei, alimentos saudáveis, né? E um modo de fazer saudável e adequado a esses alimentos. Pessoal, eu quero que vocês façam a receita escrita no caderno, coloquem assim, ó, no caderno de ciências, tá? Coloquem assim, ingredientes, aí coloca quais os ingredientes que você utilizou na sua receita, tá? E a quantidade de cada ingrediente que você utilizou. Abaixo, você pula uma linha e coloca modo de fazer. Aí você coloca como você vai fazer essa receita, como é o modo que você vai fazer ela. Ok, fez no caderno, você vai para a parte prática, você vai fazer a receita e você vai explicar na receita como o que tá indo e como você tá fazendo. Alguém vai filmar você enquanto você faz isso, né? E depois que tiver terminado a receita, né? Vai salvar o vídeo. Ok, aí você vai lá na plataforma, você vai postar a foto da receita no seu caderno de ciências e vai postar o vídeo de você fazendo e explicando a receita da alimentação, aquela receita de alimentação saudável e equilibrada que você tá fazendo. Gente, é só uma receita. Se você escolher fazer uma salada, é só uma salada. Se você escolher fazer um bolo, é só um bolo, tá? E escolha uma coisa fácil de fazer. Nada que vá muitos ingredientes, com que você tenha em casa. Porque daí vai ser mais acessível para você, tá bom? Eu quero que vocês postem a foto lá, como eu falei, e o vídeo. Pessoal, não é para entregar muito atrasado, até porque a gente tá fechando o semestre, agora a gente tá trabalhando com o semestre, mudou, né? E logo nós vamos ter aí, acredito que até o fim do mês, o conselho de classe, tá? Pra semana que vem, eu acredito, estamos esperando a resposta da sede. E eu vou ter que fazer a avaliação descritiva, eu acredito, provavelmente, de vocês. E eu vou precisar, então, ter entregue as atividades. Porque essas atividades práticas valem nota e são importantíssimas, tá? Tão quanto as outras que vocês fazem, que vocês entregam. Então, é para fazer sim, não é para deixar de fazer, tá? Porque vai contar pontuação. E eu espero que não entreguem com atraso. Porque, como eu falei, eu logo vou estar fazendo avaliação descritiva de vocês. E aí eu vou colocar, né? Aquele aluno que entrega a tarefa atrasada, aquele aluno que não entrega, aquele aluno que sempre entrega em dias, que é pontual, né? Eu acredito que, assim, a gente quase não vai ter aluno que não entrega, mas aí tem alguns que entrega atividade atrasada. Bastante, isso tem. Então, né, isso conta na hora da avaliação, tá? Então, eu preciso muito que vocês façam. Tendo dúvidas, me chamem, tá? Que eu estarei à disposição. Uma notícia boa para vocês. Hoje eu não vou fazer aula de história e não vou passar atividade de história. Por quê? Porque essa atividade de ciência, ela é um pouco maior, porque ela requer uma demanda de vocês maior de tempo. Vocês vão ter que fazer a receita no caderno, vocês vão ter que pesquisar uma receita, vão ter que pensar que receita que vocês vão fazer, vão ter que descrever ela no caderno e depois vão ter que fazer ela na prática. Então,
Por ela ser uma atividade maior, eu não vou passar essa semana, tá? Atividade de história. Daí, para outra semana, nós vamos trabalhar a disciplina de história. Provavelmente eu vou passar aí uma atividade, talvez uma atividade prática, porque logo tá chegando o 7 de setembro e nós fomos orientados que nós teremos que trabalhar essa data civil com vocês, mesmo no online. Então, para não acumular, para ajudar vocês, né? Não teremos aula de história hoje, para que vocês tenham tempo para realizar essa atividade. Até porque eu acredito que menos é mais. Não adianta eu encher vocês de atividades e vocês não conseguirem me entregar. Ok, pessoal? Tenham todos um ótimo fim de semana. Dúvidas, procurem a professora, tá? Que eu estarei à disposição. Se eu não responder na hora, mas eu vou responder depois, tá? E com certeza eu vou responder antes do prazo de entrega, ok? Tenham todos, então, um ótimo fim de semana. Até a próxima aula. Abraços!